Imagine um teatro onde, de repente, você, espectador, é convidado a substituir um protagonista e mudar a condução ou mesmo o fim da história. Aliás, imagine um teatro onde o formato tradicional de se contar uma história seja totalmente subvertido e o debate de temas de relevante interesse público substitua o tradicional relato de acontecimentos com início, meio e fim, até chegar ao grande final. O Teatro do Oprimido, criação genuinamente brasileira, idealizado e desenvolvido por Augusto Boal, um dos mais importantes diretores do Brasil, persegue exatamente este objetivo. Em vez de contar uma história, esse teatro pretende que atores e espectadores participem, criem, intervenham no espetáculo, deixando a história em segundo plano. Esta edição do Personalidades tem o orgulho e a alegria de receber o diretor Augusto Boal. E para nos ajudar na condução dessa entrevista, nós contamos com a participação do ator e também diretor João Antônio e da jornalista Josiane Paganini, da Coordenação de Jornalismo da Câmara dos Deputados. Eu gostaria de mais nada de agradecer a gentileza do Boal de participar com a gente dessa edição especial do programa Personalidade. Queria começar com um relato rápido, Boal, de você, a respeito da trajetória do Teatro do Oprimido, que a gente sabe começou ali nos anos 70, mas logo depois você foi preso. Conta rapidamente essa história pra gente. Quando eu tento contar rapidamente, quando eu contava rapidamente as coisas lá, quando eu era jovem, eram rápidas. Agora que eu tenho 76, a caminho dos 77, o contar rápido é enciclopédico, né? Não, mas eu vou reduzir sim. No fim do ano 70, né, era um momento assim muito violento no teatro brasileiro. Só para dar uma ideia, que hoje as pessoas, quando a gente fala isso, até eu sinto que elas têm dificuldades de acreditar. Mas em alguns casos, como numa peça que eu dirigi, chamada a Feira Paulista de Opinião, os atores eram obrigados, não por paranoia, mas por autodefesa, a subirem ao palco com revólveres carregados no bolso. Por quê? Porque havia organizações paramilitares que invadiam, às vezes, o cenário, como aconteceu com uma peça do Chico Buarque, que destruíram Roda Viva, que destruíram todo o cenário, até um órgão que estava no segundo andar, jogaram embaixo, espatifaram o órgão, prendiam atores e matavam atores também, quer dizer, sequestravam e depois desapareciam, né? Então era um momento muito difícil, que a censura cortava tudo que a gente fazia. Eu me lembro de uma peça que eu dirigi com a Betânia, Gal Costa, Gil, Caetano e Tom Zé, chamada Arena Canta Bahia, que todos os dias a polícia ia lá e os censores iam lá e cortavam uma canção. Então eu pedi aos cantores, que na época estavam estreando, né? Isso foi em 65, já faz mais de 40 anos, eu pedi, lembre aí uma outra música qualquer. Então eles lembravam a música, a gente punha, o censor vinha no dia seguinte, cortava uma nova música, e foi assim até que um dia eu falei, olha, nós vamos, a próxima vez que você cortar, nós vamos botar duas que você não pode cortar. Uma é God Save the Queen, e a outra é Happy Birthday to You. Então eles resolveram que não iam cortar nada. Eu fui embora da aula, porque eu era professor da Escola de Arte Dramática, e lá, quando eu estava dando aula, eu soube que o elenco tinha sido preso. Betânia, Gil, Caetano, todo mundo, mas que eles estavam trabalhando, não podiam ser presos até que acabasse o show. E o show foi se alongando, porque eles foram pondo novas músicas, até que depois a gente entrou em conversa lá com os censores e a polícia, e eles foram libertados sem terem sido presos, na verdade, porque eles estavam no palco. A Feira Paulista de Opinião era sempre feito apesar da censura, né? Porque tinha liminares, né? Tinha liminares trabalhados. Ela foi proibida, a peça foi proibida inteira. Não inteira não, tinha 80 páginas, e o censor veio todo risonho e falou assim, olha, eu liberei a peça. Liberei com alguns cortes. Nós fomos ver, tinha 60 páginas cortadas e 20 liberadas. E ele, ironicamente, você só não deixaram de ser alguns, né? E ele dizendo que nós éramos muito inteligentes, que nós éramos criativos, com aquelas 20 páginas nós íamos fazer melhor até do que se fosse a peça inteira. Então foi assim, nós conseguimos uma liminar,
e durante meio ano fizemos a peça do jeito que a gente queria, mudando quando tinha que mudar, sem dar satisfações a ninguém. Você é preso logo em seguida, né? Mas isso foi em 68, eu fui preso em 71, quando eu tinha começado a primeira forma do teatro oprimido, que era o teatro jornal, como a gente chamava. Como a gente não podia fazer teatro diretamente para os espectadores, então nós pensamos, olha, vamos fazer uma forma de teatro em que a gente ensine a fazer teatro. Ao invés de dar o produto acabado, vamos dar os meios de produção. Mas tinha uma intenção ideológica também nessa mudança? Porque o seu teatro sempre foi político, né, Boal? Todo teatro é político. Quer dizer, não existe nenhum teatro que não seja político. Existem teatros que são claramente de direita. Existem teatros que são claramente de esquerda. Existem teatros que eles dizem que estão no muro, mas nessa questão de política não existe muro. A pessoa que pensa que está no muro está de um lado ou do outro. Então a gente sempre fala, fulano está no muro. Não está no muro, não. Porque não existe muro. Ou você é a favor de uma humanização da nossa sociedade, ou você é a favor da população mais sofrida, ou você é contra, ou você é a favor da concentração de renda, da concentração de poder. Então não existe muro. Quer dizer, mesmo que a gente não dizia nada, né? Não dizia nada, é uma posição. Davi e Golias, fala assim, eu sou neutro. Você não está sendo neutro, tem Davi de um lado, pequenininho, coitadinho, e o Golias imenso. Você fala que é neutro, está a favor do Golias. Né? Então não existe neutralidade. Neutralidade é impossível, é uma palavra que devia ser cortada de todos os dicionários. Não tem mais. Não existe neutralidade. Não existe voto em branco. Isso não existe. Quer dizer, ou é uma coisa ou é outra, e é assim que é a vida. Então, nesse momento, a gente pensou, vamos fazer uma forma de teatro que a gente possa ensinar as pessoas a fazer teatro. Então veio a ideia antiga, era uma ideia que eu e o Vianinha, o Oswaldo Zanaffi, tínhamos pensado, mas isso muito antes, em 60, no ano 60 mais ou menos, a gente tinha pensado em fazer com os jornais, ver de que maneira a gente pode usar técnicas fáceis de transformar notícia de jornal em cena teatral. Então eles aceitaram, o grupo que estava lá, quando nós tínhamos um grupo de estudantes, que eram, as professoras eram a minha mulher, Cecília Boal, e Helene Guariba, que aliás a Helene Guariba foi mais tarde assassinada pela ditadura. Quando terminou o curso, o grupo que tem o Celso Prateschi, que hoje é presidente da FUNARTE, era um deles, resolveu adotar a ideia e começar a pesquisar formas de transformar a notícia em cena de teatro. E aí nós começamos a mostrar isso para estudantes, para sindicatos, para igrejas, para associações de bairro, e ajudamos a criar mais de 50 grupos em São Paulo. Eu fui preso nessa ocasião. O sistema Coringa, lá do Arena, teve alguma influência nisso? O sistema Coringa, ele começou assim. O sistema Coringa é uma forma. Eu conto um pouquinho antes, né? Quando houve o golpe de 64, o primeiro golpe, depois veio o pior ainda, que era de 68, mas em 64, quando houve esse golpe, a gente ficou sem saber o que fazer, então alguém teve a ideia de a gente pegar cantores que cantassem as suas vidas, as suas biografias, contando entre eles, né? Então era contar a história, mas cantando. Então eu dirigi uma peça que foi feita por um grupo de pessoas, estava o Vianinha, Paulo Pontes, Armando Costa, vários outros, Ferreira Goulart ajudava também, ele não escreveu, mas ajudava, que chamava Opinião, era um show musical. E eu dirigi esse show, não como show em que você canta, o cantor canta para a plateia, mas como peça de teatro, em que cada um cantava um para o outro. Aquela célebre Carcará, aquela canção, o João do Vale lia uma carta que ele tinha escrito para o pai dele, né, quando ele largou a casa e foi embora aos 12 anos de idade. Era uma carta extremamente comovente, e a Nara Leão, que foi quem começou a Opinião, ela ouvia, e quando ele terminava a canção, ela dizia Carcará, pega, matar e come. Então o texto e o diálogo e as canções estavam perfeitamente interligados, como se fosse uma peça de teatro. Eu não mudo de opinião, né? Eu não mudo de opinião. Agora, bom, você também, quer dizer, terminou criando desenvolvendo outras experiências dentro desse teatro de inovação, se é que a gente pode usar essa expressão. Teatro invisível. Mas já foi quando eu fui preso em 71, logo depois do teatro. Mas logo depois do teatro jornal, aí eu fui preso e eu tive a honra de ser banido. Não fui só preso, vai embora daqui, ponha-se lá fora.
E foi muito engraçado, inclusive, quando eu fui preso, quando eu fui solto, não fui solto, eu fui libertado por algum tempo, porque o meu grupo de teatro estava na França, num festival de teatro de Nancy, que era organizado pelo Jacques Lang, que depois foi ministro de Cultura, ministro de Educação, e que era uma pessoa muito importante no teatro. Então, houve um movimento internacional muito grande a meu favor, até do Japão chegavam telegramas, na época não havia e-mail, então eles nem me conheciam, mas mandavam telegramas protestando contra a minha prisão, e aí então o juiz determinou que eu podia ir assistir o festival e depois eu me comprometi a regressar ao Brasil. E veja só a ironia, quando eu fui embora, eu tive que assinar um documento prometendo que eu ia voltar. E a mesma pessoa que me mostrava o documento falou assim: você assina aqui prometendo que você vai voltar? Essa mesma pessoa me disse assim: você sabe que a gente não prende o mesmo elemento duas vezes, na segunda a gente mata. Assina aí que você vai voltar. Mas não volta não. Não volta mais. Aí eu falei, então aproveitando que eu já estou lá fora, aproveitando que a minha mulher era argentina e tinha família lá, eu falei, então aproveitando, eu vou esperar um pouquinho aqui do lado, né? E eu fui para a Argentina. Teatro Invisível, só para completar. Foi lá que começou o Teatro Invisível. O que é isso? O Teatro Invisível era assim, eu sempre gostei de fazer teatro em qualquer lugar. Eu acho que eu sou um diretor, talvez o único no mundo, que pode se vangloriar de ter feito teatro numa praça pública para 5.000 pessoas e dentro de um elevador para 5 pessoas. Quer dizer, teatro eu gosto de fazer em qualquer lugar. No elevador tem 5 pessoas, os atos têm que ser pequenininhos, porque de um andar ao outro leva poucos segundos. Mas a gente fez teatro invisível em elevador e teatro de rua para 5.000 pessoas. O teatro invisível era o seguinte, eu sempre gostei de fazer na rua também, em qualquer lugar, mas na rua. E lá na Argentina, o pessoal dizia assim, olha, se você for preso, você vai ser mandado de volta para o Brasil. Né? Então lá você corre riscos. Então alguém falou assim, olha, em vez de você fazer o espetáculo na rua, por que a gente não faz dentro de um restaurante? Porque era uma festa que se passava num restaurante. Então, seria uma espécie de teatro invisível. Eu levei um susto quando eu vi essa expressão. Falei, mas a gente faz teatro para que se veja, para que as pessoas venham, gostem, contem e tragam mais gente. Ele falou assim, não, a gente faz o espetáculo, mas não diz que é espetáculo. A gente vai no restaurante, faz a peça lá dentro, que a peça se passava no restaurante, não tem que gastar dinheiro com cenografia nem com publicidade, porque ao meio-dia a casa já está lotada, o pessoal vai para comer mesmo. Então nós fizemos isso, a peça que era para ser feita na rua, nós fizemos dentro de um restaurante, eu sentei numa mesa e fiquei comendo lá longe. Né? E era um ator que vinha e falava sobre uma lei que existia na Argentina, segundo a qual nenhum argentino podia morrer de fome. Então se um argentino estava com fome, ele tinha o direito de entrar em qualquer restaurante, pedir qualquer comida, menos sobremesa e vinho. E aí tinha que assinar. Então lá a conta. Então nós fizemos essa peça e evidentemente todo mundo no restaurante começava a falar. Teatros, esse Teatro Fórum você terminou. O Teatro Fórum é diferente. Foi que no Peru estava havendo uma certa democratização e o governo resolveu fazer um programa chamado Alfabetização Integral, que era alfabetização em teatro, em cinema, em quechua, aimara, espanhol, em todas as línguas e linguagens. Né? Então, eu fui encarregado de fazer uma alfabetização em teatro. Então, como era um momento de mudança, mas as pessoas estavam tão acostumadas a uma ditadura anterior, não sabiam o que queria mudar direito. Então eu falei assim, então vamos fazer uma peça com um problema. A gente não sabe qual é a solução. Então vamos fazer uma peça com um problema e vamos pedir à plateia que entre em cena e ela tenta resolver, tenta improvisar. Né? Porque antes, lá longe, antes de 60, o que andava muito em voga no teatro, chamado político, embora eu repito que todo teatro é político, mas o que se chamava político, era o teatro da propaganda, era faça isso, faça aquilo, era um teatro imperativo. Então esse passou a ser um teatro subjuntivo. E se não fosse assim, seria como? Quem sabe se fazendo diferente seria... Então a gente usava a linguagem teatral. E hoje essa forma, de todas as formas do teatro oprimido, que são muitas, essa é a que está mais difundida no mundo. Eu não gostaria de... Na internet, temos um site internacional lá que tem 50 países e quase 200 grupos que praticam o teatro oprimido no mundo inteiro. Né? E o Teatro Fórum é o que mais funciona, é o mais acessível e é o mais simples, de certa forma. E o teatro legislativo?
Aí essa é uma prolongação do teatro fórum, né? Porque o teatro fórum mostra o problema, não mostra a solução. Quem tem que achar soluções através da improvisação e tudo é a plateia. Um vai dar uma ideia, outro vai dar outra ideia, um terceiro dá outra. É uma análise. O teatro, a ideia do teatro, ela é tão forte, mas ela é uma produção do espectador. São os espectadores que, concentrando a atenção naquela área, eles transformam um espaço físico, que é tridimensional, no espaço estético, que é pentadimensional, porque inclui a memória e a imaginação. Então, isso é extremamente forte. E o teatro fórum é o teatro, então, que mais se usa no mundo, né? O teatro legislativo é uma prolongação, porque a gente tem que saber quais são as alternativas, mas o fundamental, depois de extrapolar essas alternativas na vida real. Se você sabe o que fazer, mas não faz, bom, aí vai ser uma coisa ou catártica, por um lado, como é que é feito ou isso? inútil. As propostas são convertidas em projetos de lei? De projeto de lei. Quer dizer, a gente faz assim, a gente faz o espetáculo fórum, quando termina, todas as intervenções são anotadas direitinho. A gente tem uma célula que a gente chama célula metabolizadora, que metaboliza todas as sugestões, e quando termina a gente simula uma sessão da Câmara, de uma Assembleia, em que aí as pessoas analisam as intervenções, dão sugestões, discutem ideias, e daí essa célula metabolizadora, que deve ter sempre um advogado que entenda de leis, redige um projeto de lei. Esse projeto de lei é defendido, é atacado, é defendido, é discutido, e daí sai o projeto. Esse projeto, quando eu era vereador, eu levava para a Câmara, e foi assim que nós conseguimos aprovar 13 leis. Algumas delas bastante locais, restritas a um pequeno problema, ou menor problema, se não pequeno, menor, e outras, como a primeira lei brasileira de proteção a testemunhas de crime, que foi a primeira, foi a nossa, e ela serviu de apoio para a lei brasileira, a lei nacional federal. Bom, o psicodrama usa técnicas de teatro para terapia, um pouco como o arco-íris, né, faz. O teatro do oprimido é um sociodrama ou é teatro mesmo? A Zerca Moreno, que é a viúva do Moreno, Jacó Moreno, que inventou o psicodrama, ela é minha amiga. E a gente se corresponde às vezes, né? Ela tenta dizer que o teatro do oprimido, o teatro fora, não o teatro do oprimido como um todo, mas tem a ver com psicodrama. E eu digo, tem a ver com qualquer forma de improvisação, né? Tem a ver com Stanislavski, tem a ver com qualquer tipo de teatro em que não existe um texto prévio, mas que as pessoas desenvolvem os pensamentos e as ações. Não é, porque o psicodrama tem as suas técnicas específicas. O teatro do oprimido tem as suas. A Zerca, ela me escreveu recentemente, dizendo assim, mas tem uma cena no teu livro, O Arco-Íris do Desejo, em que existe uma troca de personagens para que se estude também o opressor. E é verdade, no teatro do oprimido também tem isso, você tem que estudar o opressor, mas não para absolvê-lo de alguma coisa errada que fez, algum crime que cometeu, mas para entender os mecanismos do opressor, para poder melhor até combatê-lo. Não é? Então, muita gente fala, mas não é psicodrama? Não. O teatro do oprimido, ele é tão amplo hoje. Não é um sociodrama? Não é, porque o sociodrama também está ligado a uma terapia. E o teatro do oprimido não é terapêutico. No teatro do oprimido não existe uma figura que é fundamental em terapias, que é uma interpretação. Mais cedo ou mais tarde chega uma interpretação que vem do terapeuta. Nós não somos terapeutas e nós trabalhamos com o olhar múltiplo. Nós trabalhamos com o arco-íris das visões. Se a gente mostra uma cena, a gente quer que todo mundo participe. Então é o olhar múltiplo, o espelho múltiplo do olhar dos outros. Bom, eu diria assim, é isso que está do oprimido. Que muita gente fale democraticamente e que a gente então encaminha para algum ponto. Né? Bom, nós vamos ao primeiro intervalo do Personalidade. Na volta, Augusto Boal e essa instituição multifacetada e tão polêmica chamada cultura brasileira. Daqui a pouco.